Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em cada coração. Amém? Graças a Deus. Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. O meu nome é Rosilane, sou pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular do Barreiro, lá em Sete Lagoas. Recebi um convite da Dani para trazer o tema A Importância da Fé nos dias atuais. Desde já, eu louvo o Senhor, agradeço ao Senhor pelos pastores da Igreja Batista Betel do Flamengo, que o Senhor continue abençoando e derramando a graça dele sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, e que o Senhor continue abençoando a vida da Dani. Dani, saudade de você, viu? Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo convite em nome de Jesus. Então, o que é fé? E fé agora? Como que nós podemos exercer essa fé? Estava pensando algumas palavras que nós precisamos exercitar mais, estar no nosso diário, né? Por exemplo, a fé, a raiz da palavra, significa persuasão firme, significa confiança, né? E nós precisamos estar confiantes nesses dias de tanta tribulação, de tanta dificuldades. Mas mesmo se não for esse momento de pandemia, cada um de nós, como pessoas, como sujeitos, nós temos as nossas angústias, as nossas tribulações, as nossas dificuldades, né? Cada dia é uma coisa, família, emprego, a vida estudantil, familiar, sentimental, né? Enfermidades. E nós precisamos dessa confiança, dessa firmeza, dia após dia, para enfrentarmos as nossas dificuldades. Que somente pela fé que nós vamos vencer e suportar as lutas do dia a dia. Romanos, no capítulo 3, versículo 25, ele fala que é através da fé que nós acreditamos que há uma remoção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Qualquer um que acredita nisso, meu irmão? Não. Só aquele que tem fé em Cristo Jesus, que crê que os nossos pecados estão sendo removidos pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 2, ele diz que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se nós acreditarmos e der vazão na sabedoria do homem, acabou tudo. Aquele que acredita no homem, ele se entrega ao homem, ele se entrega nas coisas do dia a dia. Nós não podemos nos entregar às coisas do homem, olhar para o homem, mas nós precisamos ter o nosso alvo em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. E a nossa fé tem que estar firme no Senhor Jesus, nessa rocha. Amém? Uma referência também sobre fé é sobre fidelidade. No livro de Gálatas 5, ele fala sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a fé, a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis naquele que nos formou, naquele que nos criou, naquele que nos resgatou, naquele que removeu os nossos pecados através do teu sangue. Outra referência que nós temos que guardar é sobre o contexto, né, da situação, dessas tribulações. Atos, no capítulo 14, eu separei esse versículo. Paulo, em uma das viagens que ele estava fazendo, ele apanhou, sofreu e
de repente ele levanta ali perto dos discípulos e fala: olha, devemos nos permanecer firmes na fé. E ele exorta os discípulos, mesmo depois que apanhou: vamos permanecer firmes na fé. Não importa a tribulação, não importa as circunstâncias, importa é o reino de Deus, importa quem é Deus, importa é o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Você crê? Você tem fé para isso? Uma coisa muito interessante é que quando nós ficamos apegados ao homem natural, nós não damos conta no sobrenatural de Deus. Enquanto nós estivermos olhando pelas coisas que nós estamos vendo, pelas dificuldades que nós estamos passando, nós não vamos conseguir discernir, entender, compreender as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque elas são sobrenaturais. Então agora é o momento de nós vivermos como cristãos, acreditando, sendo firmes, convictos no sobrenatural do Senhor. Olha o que está acontecendo ao nosso redor, e isso não é somente de uma casa, não é somente para uma pessoa, por um grupo, não está somente numa igreja, em uma célula. Isso está no mundo intelectuais, as pessoas necessitadas financeiramente, pessoas desempregadas, estudantes, não importa. Não importa se é branco, negro, índio, não importa a nação. O mundo está passando por uma dificuldade, uma seriedade de acontecimentos com essa pandemia. Na situação política, econômica, o emocional. Tantas pessoas que deixaram de ir na igreja, o espiritual abalado. Tem um grupo que pegou firme na rocha, crendo no sobrenatural, né? Não olhando as circunstâncias, firmes na fé, acreditando no reino, em Deus, Ele que é o poderoso, Ele que pode fazer todas as coisas. Eu confio somente nele, a minha vida eu entrego a Ele. Tem esse grupo de pessoas, como tem as outras que esfriaram na fé. Eu quero trazer a sua memória quando Moisés pediu para os 12 espias entrar na terra. Os 12 espias foram lá e viram os homens, eles eram gigantes, diz a palavra. Eles eram gigantes. Gastava 2 homens para segurar cacho de uva lá. Aquela terra é boa demais, mas não é para nós. Eles viram com os olhos naturais. Josué e Caleb, não. Eles viram à frente. Eles tiveram fé. Não, essa terra é nossa. Essa é a terra que o Senhor vai colocar os nossos pés ali. Nós cremos nisso. Irmãos, no século 21, nós precisamos mais de Josué e de Caleb no nosso meio. Nós precisamos exercitar mais a nossa fé. Nós cremos em Deus muito assim. Mas nós precisamos exercitar mais a nossa fé. Olha o que aconteceu no Paulo nesse texto de Atos 14. Viajando, indo para um lugar, indo para o outro, apanhou.
Mas ele levantou, sacudiu a poeira e disse: olha, vamos permanecer firmes na fé. Seja convictos em que crer. Seja convicto. O interessante é que em Gálatas capítulo 1, eu separei esse versículo também, versículo 23. Esse Paulo, que perseguia os cristãos, ele passou a pregar a palavra com fé, com persuasão, com confiança. O que aconteceu no ministério de Paulo? Muitas pessoas se renderam ao Senhor e conheceram Jesus através da vida de Paulo. Faço uma pergunta para você hoje. Colossenses diz que nós somos a carta escrita de Cristo aqui na terra. Nesse momento de tribulação, de aflição, de angústia, de perdas, de luto, você tem apresentado Jesus para alguém? Você tem permanecido na sua fé firme? Você tem pregado Jesus com confiança? Irmão, não entre no grupo daqueles que falam assim: vamos ver o que vai acontecer. Não. Entre no grupo de Josué e Caleb e diga: essa terra é para nós. O Senhor está conosco. Não vamos temer. Eu acho tão lindo que na Bíblia está escrito assim, que Caleb diz assim: eia, vamos! Tá difícil, mas o Senhor é conosco. Nós vamos vencer, nós vamos passar por essa. Orar com fé, para que aquele que precisa de cura seja curado. Quantos irmãos, quantos evangélicos, cristãos, olham para alguém e falam assim: só Deus. Irmão, é só Deus, mas Ele quer usar a sua boca para abençoar com fé. Por isso que é tão importante nós termos fé neste momento, apresentarmos a fé para aqueles que estão mais abalados. Olha, eu não vou falar que eu não fiquei abalada nem um dia nesses dias de pandemia. Eu fico pensando assim: meu Deus, o que está acontecendo? Na minha igreja, pelo Zap, no início, em março, nós ficamos com a igreja fechada. Em abril continuou fechada, mas nós fomos orar. E desde março eu decidi: nós vamos orar pelo grupo, pelo Zap. Tem um grupo na igreja, uma quantidade legal de irmãos, então nós vamos estar orando. Orei 206 dias, mais ou menos 180 dias, 6 vezes ao dia. Às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3, às 6 e às 22 horas. Depois eu comecei a orar às 4 vezes ao dia, até completar 206 dias. Ai de nós se não fosse oração. Ai de nós se não for pela fé. A fé, o livro de Hebreus diz que a fé, nós não vemos o que vai acontecer, mas é o que se espera. E nós oramos muito, estamos em oração. E eu creio que você também está em oração. Para que o Senhor, Ele que vai dar o jeito. É Ele que dá graça, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá discernimento ao homem. A ciência pode fazer as coisas, mas se não for da vontade de Deus, é a vontade de Deus que é feita sobre aqueles que confiam nele. Continua confiando, continua, porque a cura o Senhor vai derramar, vai trazer, e Ele vai operar, e vai acontecer. Eu creio, sabe, irmãos? Eu sou da onda pentecostal.
Eu creio que a porta do emprego vai abrir. Aconteceu comigo, meu primeiro emprego. Trabalhei 17 anos neste lugar. Eu trabalhei 2 anos, em 2 lugares. Eu trabalhei no Hospital Mário Pena, por 17 anos. E trabalhei na prefeitura concursada. Mas interessante, eu com 18 anos de idade, o emprego bateu na minha porta. Vieram na minha casa. E eu fiquei ali 17 anos. Eu que pedi para sair. Eu que pedi. Então, as coisas vão acontecendo. Creia, seja firme, convicto, confiante. Guarde essas palavras. Seja confiante. No livro de Atos, no capítulo 17, fala uma referência de fé como certeza. Falando que o Senhor ressuscitou entre os mortos. Imagina naquela época, 2000 anos atrás, igreja primitiva, início de todas as coisas. Jesus ressuscitou, é quem estava firme com o Senhor, que acreditava. E que hoje, quem acredita que Jesus ressuscitou, está firme na fé com Ele. Nós temos que estar firmes em Cristo Jesus. Existem alguns elementos da fé que eu quero deixar com você. Um deles é a nossa entrega pessoal a Ele. Se entrega mesmo. Eu me entrego ao Senhor. A palavra em João 1,12 diz o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vamos crer. Vamos crer para anunciar as boas novas neste mundo de sofrimento. Esse mundo com uma política cheia de politicagem. Nesse mundo que a economia, a grande economia para alguns, e os outros sofrendo, oprimidos. Me faz lembrar muito do livro de Amós. O livro de Amós, ele diz o seguinte, que as vacas de Bazã estavam todas bonitas, gordas, roliças, porque naquela época, né, ou até hoje, né, você vê uma vaca, ela tem que estar roliça, gorda. Aí ele estava fazendo uma comparação daqueles que tinham a riqueza, né? Aquele dinheiro todo na mão, as riquezas, e os pobres de Israel, né? Sendo oprimidos. Existe isso nos dias de hoje? Existe. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. E nós cremos nesse Deus, que Ele é fiel. Pode acontecer tudo, meu irmão. Pode acontecer a opressão, os gananciosos, a corrupção, a politicagem, a pandemia, as enfermidades. Mas o Senhor está segurando a nossa mão. Segure na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. E isso é fé. Isso é fé. Então, um dos elementos da fé é sua entrega pessoal. Entregue-se a Ele, creia nele e no mais, Ele fará. Vamos ter uma conduta inspirada pela fé. 2 Coríntios 5,7 diz, andemos por fé, não pelo que vemos. Aqueles espias dos 10, eles andaram pelo que eles viram. E os outros 2, Josué e Caleb, andaram pela fé.
Vamos andar pela fé. Vamos ter uma conduta inspirada pela fé. Eu costumo dizer lá na igreja que nós, no século 21, nós precisamos nos posicionar, ter uma postura ética cristã. Tudo que você fizer, que você falar, você faça uma pergunta: Jesus falaria isso? Ele faria isso? Pense sobre isso. Como que está a sua conduta? Inspirada em quê? E a verdadeira fé, ela descansa em Deus. Glória a Deus. Ela descansa em Deus. No livro de Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 15, 17, ele fala sobre Abraão. Versículo 21, eu escrevi aqui, olha, ele estava convicto de que o Senhor é o poderoso. É Ele que cumpriu, é Ele que pode cumprir o que Ele prometeu. Então o Senhor vai cumprir todas as coisas que Ele prometeu. Mas olha a palavra que Abraão estava, que a palavra usa. Romanos 4, 21. Ele estava convicto. Você está convicto de quem é Deus para você? A fé é isso. Quem é Deus para mim? Quando eu sei quem é esse Deus, que Ele é poderoso, que Ele é o Criador, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Quando eu sei quem é Deus, Deus Pai, Deus Senhor, Deus Salvador, Deus Redentor, o Senhor que me consola, o Senhor que me ajuda, o Senhor que me guarda. Ei, como que eu não tenho fé nesse Deus tão grande, tão maravilhoso, Deus forte? Como? Nós precisamos estar convictos. Convictos. No livro de Hebreus, no capítulo 10, ele usa a palavra esperança como fé. Que nós temos que guardarmos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Você tem que guardar firme a fé, sem vacilar. Pois quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus, irmão, Ele começou a boa obra. E a boa obra Ele vai finalizar em Cristo Jesus. Vamos andar pela fé, não pelo que nós estamos vendo, por tanta dificuldade. Mas vamos andar pela fé, porque o Senhor cumpriu e Ele fará. O que Ele tem feito, Ele fará muito mais. Basta nós termos fé. Eu quero finalizar aqui com o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé nós não vemos, mas a esperança que vai acontecer. E eu creio que quando nós estivermos firmes na palavra do Senhor, acreditando, o que as coisas naturais aqui, enquanto nós olhamos para as coisas naturais aqui, nós não vamos ver o que tem ali na frente, que são as espirituais. Então não olhe para a corrupção, para o que o homem está fazendo ali aqui. Olhe que Deus tem mais para cada um de nós, em nome de Jesus. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não vamos nos assombrar, não vamos olhar a altura e nem a profundidade, mas vamos seguir em frente para o alvo, que o nosso alvo é Cristo Jesus. Amém? Tenha fé. Nos dias de hoje, tenha fé, que sem fé é impossível, né, irmão? Não tem jeito de viver sem fé. Vamos viver pela fé.
Vamos ser um Josué, um Caleb. Eia, avante, em nome de Jesus. Vai dar certo, eu creio, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu creio que Ele pode usar ciência, Ele pode nos livrar do mal, pode. O Senhor nos guarda, Ele nos protege, eu creio. E Ele fará em nome de Jesus. Então tenha fé em nome de Jesus, porque Ele é contigo, Ele é conosco em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. E o Senhor faça resplandecer a luz dele sobre cada um em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Dani. Mais uma vez, quero te dar um abraço depois, tá bom? Obrigada, pastores da Batista Betel. Obrigada. Beijo para vocês. Foi um prazer. Amém?